a maior promessa de Deus. Uma coisa é certa, ao que Deus tem prometido, Ele não falha, mas Ele cumpre exatamente da maneira que Ele diz. O problema é que às vezes a gente, por estar cansado, por estar angustiado, por não ver o milagre acontecendo, a gente acaba desanimando. É que o tempo de Deus ele é diferente do nosso. O entendimento de Deus ele é imensurável, ele é muito diferente do que a gente imagina. Somos pequenos demais para enxergar a grandeza de Deus. A gente precisa continuar acreditando nas promessas de Deus, independente do tempo, independente das circunstâncias. Porque as circunstâncias, muitas das vezes, sempre vai nos desanimar, sempre vai nos entristecer, sempre vai fazer a gente pensar em parar, pensar em desistir, pensar em largar tudo. Mas uma coisa é certa, a maior promessa de Deus, ela vai se cumprir na nossa vida. Mas só se cumpre naquele que permanece firme até o fim. E permanecer firme não é para qualquer um. Você sabe a luta que você tem enfrentado. Você sabe a dificuldade que você tem passado. Você sabe exatamente o que você tem suportado até aqui. Mas uma coisa é certa, a promessa de Deus vai se cumprir. E quando se cumprir, a gente vai lembrar de tudo que a gente passou. E a gente vai colocar no nosso coração aquele sentimento de alegria por Deus ter respondido a nossa oração. E Ele vai responder. A gente só precisa ter fé, a gente só precisa crer e acreditar. Eu quero trazer uma palavra de Deus, uma mensagem ao seu coração. Essa mensagem se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 35. Olha só o que diz. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. E no final do segundo versículo, vai dizer que se a gente fazer a vontade de Deus, a gente vai alcançar a promessa. E a maior promessa que Deus ele tem para mim e para você é a salvação dele. É a promessa de que Jesus ele está voltando e que por ele voltar, a gente vai ter o nosso lugar de paz. A gente vai poder ver realmente a face de Deus. Mas isso é só para aquele que continua. Mas isso é só para aquele que persevera, que não desiste. É igual que está dizendo, temos necessidades de perseverança. Temos necessidade de ir em frente, temos necessidade de não desistir, de não parar. É uma necessidade, algo necessário para a gente fazer, é não parar, é não desistir. Que a nossa vida com Deus não pode deixar para depois. A nossa intimidade com Deus não pode ser deixada para depois, não pode ser colocada para depois, não pode ser esquecida de uma vez por todas, não. A nossa vida com Deus ela tem que ser a cada dia movimentada, a cada dia exercitada, porque é isso que vai fazer a gente continuar. É as nossas orações, é as nossas buscas, é os nossos jejuns e orações, é tudo isso que vai fazer a diferença. E a maior promessa que Deus ele tem para mim, para você é essa, é de salvação. E a salvação que Ele tem para mim, para você, isso ninguém pode roubar. Não é as pessoas que estão ao seu lado, não são as coisas que podem estar ao seu lado, não são as lutas, não são as decepções, não são as frustrações. Nada disso pode tirar essa promessa de você. Você só não pode desistir, porque a partir do momento que você desiste,
Essa promessa de Deus, ela perde o significado para você, porque você desistiu. Mas se você continuar, pode ter certeza que essa promessa vai se cumprir. E a promessa que tem é de salvação. Não desista da sua salvação. Ela vai se cumprir. E quando se cumprir, a gente vai ver que valeu a pena e continuará valendo a pena se a gente continuar, se a gente persistir, se a gente não desistir por nada. A nossa vida com Deus, como eu também acabei de dizer, a gente precisa exercitar ela. Porque se a gente não exercitar, se a gente não procurar se movimentar, a nossa vida com Deus vai ficando para trás. E isso é um perigo. É um perigo da gente se esquecer do principal. Da gente se esquecer do principal, que é buscar a Deus, que é ter Deus no nosso coração, que é alcançar a sabedoria cada dia mais da palavra dele. Então procura hoje refletir nisso. Procura hoje pensar sobre isso. Porque Deus, ele pode e ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas ele só faz se a gente realmente estiver disposto a tomar uma atitude diferente, a fazer por onde de agradar a Deus, a fazer por onde de ter a nossa intimidade com Deus. E a promessa dele vai se cumprir. A promessa dele se cumpre. De repente para você olhe, você observe a vida e questione que há muito tempo você espera, há muito tempo você aguarda a promessa de Deus. Seja na sua vida financeira, seja na sua casa, na sua família, seja no seu casamento. Mas uma coisa é certa, a gente está esperando por Deus. Não é pelo homem, não é pelas coisas, não é pelo dinheiro. A gente está esperando em Deus e Deus não desampara. Deus, ele não deixa o filho abandonado. Deus, ele guarda o nosso coração. Deus, ele procura proteger a nossa vida. Mas ele também nos dá o livre-arbítrio da gente escolher se a gente quer continuar ou se a gente quer desistir. Tomara que a sua decisão hoje seja continuar, seja não desistir jamais, seja prevalecer, seja ir em frente, seja não parar jamais, mas continuar firme, continuar buscando a Deus, que a sua decisão venha a ser essa, porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, e a gente só precisa continuar firme. Aonde você estiver agora, a gente vai orar. É mais uma oportunidade de Deus para que a gente se aproxime dele, para que a gente possa se comunicar com ele. E a oração nos aproxima de Deus. A oração move a mão de Deus. A oração transforma a nossa vida. A oração transforma a nossa história. A oração muda a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. A oração faz a gente se aproximar de Deus. Então usa desse momento para se aproximar dele. Aproveita a oportunidade que Deus nos dá hoje e se volte para Deus. Então onde você estiver, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, nesse momento nós oramos. Queremos colocar, Pai, diante de Ti, Pai, a cada um que está assistindo, cada um que está acompanhando nesse momento. Porque a gente ora, Pai, porque nós acreditamos no Senhor. Acreditamos que o Senhor, Pai, pode e faz infinitamente mais, Pai, de tudo quanto pedimos ou pensamos. É igual que está dizendo, Pai, na Tua palavra, temos necessidade de perseverança. Nos ajuda, Senhor, a perseverar. Nos ajuda, Senhor, a ir em frente. Nos ajuda, Senhor, a não desistir, a não parar, a não desanimar. Nos ajuda, Pai, a prevalecer contra o mal, a prevalecer, meu Pai, contra o momento difícil, contra a adversidade que vier. Nos ajuda a prevalecer, Pai, porque nós precisamos do Senhor. É a Tua presença que faz a diferença na nossa vida.
É a Tua presença que faz e que traz a paz que precisamos, que traz a alegria que nós tanto almejamos em alcançar. É a Tua presença que faz a diferença. E a oração, Pai, que nós estamos nesse momento fazendo, nós clamamos e pedimos ao Senhor que o Senhor responda, Pai, que o Senhor atenda, que o Senhor, Pai, possa atender a cada oração e responder esse clamor. Porque nós não estamos clamando a uma pedra, nós estamos clamando a um Deus que é verdadeiro, ao Deus que muda, ao Deus que transforma, ao Deus que multiplica a força daquele que já não tem mais nenhum vigor. É o Deus que transforma, é esse Deus que a gente tanto tem buscado. Nos ajuda a permanecer, Pai, até a Tua vinda, Senhor. Para que quando o Senhor voltar, nós possamos se encontrar, Pai, e olhar para o Teu rosto, mesmo, Pai, não sendo digno de olhar para o Senhor. Mas nós te pedimos que o Senhor, Pai, nos dê essa força para que a gente permaneça confiantemente no Senhor. É isso que oramos, Pai. Agradecemos ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E amém. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aí embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Se você puder, clica nele, deixa o seu sininho ativado. Também deixa o seu curtir. Isso ajuda demais para que a palavra de Deus continue sendo levada adiante. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família e até a próxima, querendo nosso Deus. A paz.